Tudo que existe carrega a memória da transformação: pedra, planta, corpo e vento. Todos feitos da mesma matéria em movimento. Transmutar é recordar, lembrar que somos feitos da terra e voltamos a ela em novos ciclos, novas formas, novas vidas. Explorando esse conceito, artistas cearenses transformaram sentimentos e vivências em diferentes criações artísticas. Comumente a gente coloca a ancestralidade num ponto de vista apenas humano, parentesco, familiar, mas a ancestralidade ela também pode se conectar com outras formas de existências, como os rios, as florestas, os mares, as paisagens naturais. Então, na exposição, cada artista vai investigando também essas outras formas de ancestralidade, se conectando também com outras formas de vida moleculares em estado de germinação. Foi a partir dessas memórias invisíveis e elementares que surgiu a exposição Memória Elementar, que esteve em cartaz em março e abril, em Fortaleza, na Cave Galeria. Com curadoria de Lucas de Lacerda, a mostra reúne os trabalhos de Gi Monteiro, Júlio Jardim e Navegante Tremembé. A exposição ela parte da ideia de que tudo que existe é feito de uma mesma matéria, mas que essa matéria ela está em constante transformação e ela vai assumindo diferentes formas. E cada vez que essa matéria assume uma forma diferente, ela carrega a memória da forma anterior. Então, essa matéria ela possui memória, ela carrega memória, né? Então, aqui na exposição, essa memória elementar, né, que é a memória da própria transmutação, né? Ou seja, tudo que existe está em constante transmutação. E cada artista da exposição vai investigar essa transmutação a partir de diferentes meios, seja o desenho, seja a escultura, seja a pintura, né? E aqui no caso, cada obra ela é uma espécie de um registro, ela é uma espécie de um retrato da transmutação, seja o escuro, seja o toá, seja o barro. Em sua série de desenhos, Gi Monteiro recupera as raízes da sua infância no Parque Santana, onde casas foram erguidas em mutirão. Essa ancestralidade coletiva inspira suas obras como gesto de resistência e afeto. O meu trabalho ele acontece a partir do escuro. Parte da investigação dele acontece a partir de como a gente pode agir em superfícies escuras, né? E isso faz com que cada desenho tenha uma certa imprevisibilidade no que vem a ser, né? Os trabalhos eles não são pré-programados, mas eles acontecem exatamente nesse ato de desenhar. Então, cada desenho que a gente se encontra aqui na exposição, ele acontece exatamente desse exercício de habitar essas superfícies escuras. Um pouco da minha vida que influencia nesse próprio trabalho é um pouco um processo de transição de gênero, que é um pouco habitar um certo escuro, de não necessariamente a gente saber em que pontos a gente consegue chegar, mas nesse constante processo de criação, assim, né? Do corpo, mas também uma criação de processos artísticos, assim. Trabalhando com o barro, Júlio Jardim também explora vivências da sua infância no bairro Pirambu, trabalhando a ideia de transmutação através da ideia da aproximação da natureza e do ser humano, em que tudo é interligado e pode se fundir e construir formas e ideias originais. A casa da minha avó era em frente à casa do pintor Chico da Silva. Então eu, quando criança, via ele com aqueles quadros. Uma vez eu vi ele com um quadro que era um tatu com asas, né? Aí eu disse: Chico, mas tatu não tem asa. Ele disse: não, mas o meu tem, né? Então, hoje, essas obras que eu faço, ela tem essa metamorfose, né? Essa transformação, esse hibridismo de animais com plantas, com os minerais, né? Fazendo essa fusão dos reinos, né? Os artistas possuem processos criativos que se interligam e levam consigo memórias e saberes ancestrais e que exploram, acima de tudo, a liberdade. A artista indígena Navegante Tremembé conta um pouco sobre o uso do toá, um pigmento natural em suas obras. Eu trabalho com toá. É uma areia que é retirada do mangue. Como é que eu retiro ela? Ela é retirada, eu retiro ela do mangue com uma colher, no buraquinho do cié.
E eu pego ele, levo para casa. Quando eu chego, vou lavar ele, lavo ele, como, boto para sentar. Aí ele vai assentando e eu vou escorrendo a água. Quando ele está sentado, eu coloco ele dentro dos vasos. Dali eu vou preparar ela, fazer as cores. A transmutação é um saber antigo que nos lembra que nada permanece igual e que toda matéria vive em constante movimento, do barro ao osso, da raiz ao sangue, da água ao sopro. A natureza é filha dessa mutação e é na transmutação que a arte nasce. A arte, ela é um potencial fundamental de encantamento. Eu acho que no cotidiano que a gente vive, né, e no mundo em que a gente habita, eu acho que o desencantamento é algo que nos afasta de uma dinâmica muito próxima de convivência, né? E essa convivência entre nós, dessa espécie humana, mas a nossa convivência também com outras espécies, com outras formas de vida, né? Como as plantas, os animais, a água, o vento, a chuva. E eu acho que a arte, em alguma medida, nos aproxima desse potencial de encantamento, né? De encantamento com a vida.